ISRS, a paroxetina, Aropax, e a sertralina, Zoloft. Constipação intestinal. Os antidepressivos com ação anticolinérgica costumam causar este efeito colateral, principalmente a amitriptilina, triptanol, e a nortriptilina, Pamelor. Algumas vezes, também produzem este efeito os antipsicóticos de baixa potência, a buspirona, a pimosida e, dentre os antidepressivos ISRS, a paroxetina e a sertralina. Dentre os antipsicóticos atípicos, a clozapina é o que mais produz constipação intestinal. Em idosos, esse efeito pode causar obstrução intestinal e ilha paralítico. Convulsão. Alguns psicofármacos podem desencadear convulsões pois diminuem o limiar convulsivante. Dentre os antidepressivos, a maprotilina, ludiumil, a bupropiona, o Wellbutrin e a clomipramina podem provocar este efeito colateral. Podem ocorrer ainda durante o uso de antipsicóticos, principalmente o Amplictil, a clozapina, Leponex, na intoxicação por litilcarbamazepina, Tegretol, e na síndrome de abstinência aos benzodiazepínicos. Crises oculógeras são contraturas espasmódicas da musculatura dos olhos causando desvio do globo ocular. São muito comuns na primeira semana de tratamento em jovens do sexo masculino que estejam usando antipsicóticos de alta potência, como o haloperidol, Aldol, a flufenazina, a Natensol, e a pimosida, Orap. Pode ocorrer no uso da carbamazepina, Tegretol. Déficit cognitivo. O uso de substâncias depressoras do sistema nervoso central ou com efeito anticolinérgico intenso podem levar a um prejuízo na memória e na atenção, a uma redução da coordenação motora e à diminuição global das funções cognitivas, principalmente com os benzodiazepínicos, os antipsicóticos potentes e de alguns antidepressivos tricíclicos. Este efeito é mais marcante em pessoas idosas. Delírios paranoides. Há relatos na literatura de reação paranoide em pacientes utilizando fluoxetina em doses acima de 40 mg, dia. Eventualmente, pode fazer parte de um quadro de intoxicação atropínica causado por substâncias com ação anticolinérgica, os antidepressivos tricíclicos, os antipsicóticos sedativos e os antiparkinsonianos, especialmente quando associados. Delírio pode ser causado por psicofármacos de ação anticolinérgica como os antidepressivos e os antipsicóticos de baixa potência. Caracteriza-se por uma perturbação aguda do nível de consciência, associada a perturbações globais das funções cognitivas, atenção, memória, orientação. São frequentes ainda alterações da sensopercepção, delírios, inquietude, agitação, alterações do sono e do ciclo-sono, vigília e da afetividade, depressão, ansiedade ou medos, irritabilidade, apatia, perplexidade. A clozapina, Leponex, possui efeitos anticolinérgicos intensos, podendo, com mais facilidade, produzir delírio. Dependência. Das substâncias utilizadas na prática psiquiátrica, as que comumente causam dependência são os benzodiazepínicos, Frontal, Lexotan, Ocadil, Valium, Roipinol, Dalmador, Durmonide, Lorax, etc. A dependência caracteriza-se pelo desejo intenso e por uma necessidade compulsiva de utilizar uma determinada substância, uma síndrome de abstinência caso a droga seja suspensa, pelo desenvolvimento de tolerância, ou seja, necessidade de uma dose cada vez maior para produzir o mesmo efeito, pelo uso da substância com a finalidade de evitar um estado disfórico ou ansioso. A dependência física ocorre muito frequentemente e a sua interrupção produz uma síndrome de abstinência com inquietude, ansiedade, taquicardia, insônia, agitação, ataque de pânico, fraqueza, cefaleia, fadiga, dores musculares, letargia, tremores, náuseas, vômitos, diarreia, cãibras, hipotensão, palpitações,
tonturas, perturbações sensoriais, despersonalização, desrealização, e nos casos mais graves, convulsões, confusão, delírio e sintomas psicóticos. Depressão. Os benzodiazepínicos, os antidepressivos e os antipsicóticos potentes produzem alguns efeitos colaterais semelhantes aos sintomas da depressão: anergia, fadiga, falta de atenção, sonolência, retardo psicomotor. O uso crônico de benzodiazepínicos pode levar a um quadro de depressão. Dermatite esfoliativa. É uma descamação da pele pode ocorrer, embora raramente, com o uso de drogas antipsicóticas, lítio e a carbamazepina, Tegretol. Ela pode evoluir para uma forma fatal, a síndrome de Stevens-Johnson. Mais raramente, pode ocorrer com os antidepressivos. Desinibição. Episódios de reação paradoxal de desinibição têm sido relatados com o uso de benzodiazepínicos, Lexotan, Valium, Dimpax, Ocadil, Lorax, Frisium, etc. Caracterizam-se por agressividade, aumento da impulsividade e euforia. Podem ocorrer em crianças ou pessoas idosas como reação paradoxal. Em pacientes com transtornos de personalidade borderline ou histriônica, o uso dos benzodiazepínicos pode torná-los ainda mais desinibidos. Desrealização. A sensação de que o ambiente está estranho e real pode ocorrer com o uso dos antidepressivos tricíclicos, tofranil, anafranil, triptanol, pamelor, survector, etc. Desregulação da temperatura. É um efeito bastante comum no uso dos antidepressivos tricíclicos e das fenotiazinas, Amplictil, Neosine, Meleril, Stelazine, etc. Também pode ocorrer como sintoma da síndrome neuroléptica maligna, uma reação idiosincrásica extremamente grave ao uso dos antipsicóticos. Ver adiante. Diabetes insípido. A eliminação excessiva de urina é comum em pacientes com tratamento de lítio, pelo antagonismo ao hormônio antidiurético. Diarreia. Pode ocorrer com o uso do lítio e, mais raramente, com os antidepressivos ISRS Prozac, Zoloft, Aropax, Cipramil, etc., com a clozapina, Leponex, o ácido valproico, Depaquene, a buspirona, Buspar, Ancitec, Usimão, Parnat, Stelapar, Aurorix, a carbamazepina, Tegretol, e na retirada dos antidepressivos tricíclicos. Diminuição da libido. Um grande número de psicofármacos causa diminuição do desejo sexual, principalmente os antidepressivos tricíclicos, os ISRS, os Imaos, o alprazolam, Frontal, e a venlafaxina, Efechor. Diplopia, e a visão dupla, que pode ocorrer com o uso da carbamazepina, Tegretol, decorrente da neurotoxicidade induzida por esta droga. Disartria, é uma alteração na articulação das palavras por perturbação do sistema nervoso central. Pode ser provocado por praticamente todos os psicofármacos, principalmente as drogas de ação anticolinérgica, a carbamazepina, Tegretol, os benzodiazepínicos, Lexotan, Valium, Ocadil, Lorax, etc., e os antipsicóticos potentes com alto índice de efeitos extrapiramidais, Aldol, Anatensol, Orap, e o lítio. Discinesia, são movimentos repetitivos, estereotipados e involuntários de grupos musculares, mais frequentemente da face, boca e língua, mas podendo ocorrer também nos membros e tronco. Pode ocorrer com o uso crônico de antipsicóticos, em 5 a 10% dos casos, e com a risperidona, Risperdal. Pode ocorrer também com os antidepressivos ISRS Prozac, Zoloft, Aropax, etc. Em 20 a 35% dos pacientes usando cronicamente os antipsicóticos, pode ocorrer a discinesia tardia, que pode ser irreversível ou apenas parcialmente reversível. Algumas vezes são sintomas leves, outras vezes são incapacitantes e irreversíveis, levando à dificuldade de alimentação e da fala e a distúrbios respiratórios.
Está sendo estudado se isso pode também ocorrer com o uso crônico dos antidepressivos e SRS. Disfunção do nodo sinusal. São disfunções cardíacas, bloqueio, taquicardia, e também arritmias ventriculares, que podem ocorrer com o uso do lítio, da carbamazepina, Tegretol, e os antidepressivos tricíclicos, tofranil, triptanol, anafranil, pamelor, survector, etc., geralmente reversíveis. Distonia aguda é uma contratura muscular do tipo cãibra, usualmente na musculatura do pescoço, da língua, da face e das costas, muito comum com o uso dos antipsicóticos de alta potência, Aldol, Anatensol, Orap. Pode ainda manifestar-se sob a forma de crises oculógeras, opistótono, torsicolo, abertura forçada da boca, profusão da língua, disartria, disfagia ou trismo com deslocamento da mandíbula. Pode ocorrer também com o uso dos antidepressivos e SRS Prozac, Zoloft, Aropax, Cipramil, e, menos frequentemente, com o uso dos antidepressivos tricíclicos, tofranil, triptanol, anafranil, etc. Dor epigástrica é a sensação de ardência na região do estômago. Pode ocorrer no início do tratamento com drogas como os antidepressivos e SRS ou com o lítio, acompanhada ou não por náuseas e vômitos, especialmente em pacientes com história prévia de gastrite ulcerapéptica. Dor nos testículos pode ser um efeito colateral dos antidepressivos tricíclicos imipramina, tofranil, e clomipramina, anafranil. Edema é uma inchação. Pode ocorrer durante o uso do lítio, com a fluoxetina, Prozac, e a risperidona, Risperdal. Os antidepressivos e SRS produzem edema de língua. Edema de laringe é uma inchação da laringe, canal que leva o ar do nariz para os brônquios e os pulmões, e pode ocorrer com o uso dos antipsicóticos. Ejaculação retardada. Drogas bloqueadoras alfa-adrenérgicas como a tioridazina, meleril, clorpromazina, amplictil, trifluoperazina, stelazine, os antidepressivos tricíclicos, tofranil, anafranil, triptanol, etc., e, mais raramente, os IMA e os antidepressivos e SRS Prozac, Aropax, Zoloft, etc., podem provocar dificuldade para ejaculação. Ejaculação retrógrada é a que ocorre para dentro da bexiga e não para o exterior através da uretra, em função da dificuldade de fechamento dos seus esfíncteres. As drogas bloqueadoras adrenérgicas podem causar este efeito: clonidina, atensina, haloperidol, aldol, trifluoperazina, stelazine, clorpromazina, amplictil, e a tioridazina, meleril. Excitação, episódios de reação paradoxal de desinibição têm sido relatados com o uso de benzodiazepínicos, Lechotan, Valium, Dimpax, Lorax, etc. Caracterizam-se por agressividade, aumento da impulsividade e euforia. É mais comum em crianças e em pacientes idosos. Fadiga. Essa sensação de cansaço pode ocorrer comumente com o uso de benzodiazepínicos e antidepressivos e SRS. Fezes amolecidas, pode ocorrer com o uso do lítio e com os antidepressivos e SRS. Fibrose intersticial difusa, são alterações renais descritas com o uso prolongado do lítio. Também pode ocorrer glomerulosclerose. Fibrose pulmonar. Os antidepressivos tricíclicos, raramente, podem causar este efeito colateral. Fotossensibilidade, reações alérgicas cutâneas como exantemas, eritemas e queimaduras solares podem ocorrer em pacientes que estejam utilizando antipsicóticos, especialmente os de baixa potência, ou antidepressivos tricíclicos. Por maior sensibilidade aos raios solares. Foram descritas mudanças na cor do íris e escurecimento da pele nas regiões com maior incidência de luz solar, como o rosto e o pescoço, principalmente com o uso do tofranil.
Gagueira. Tem sido relatado que os antidepressivos e SRS podem agravar sintomas de gagueira ou produzi-la. Galactorreia. A maioria dos antipsicóticos, e mais raramente os antidepressivos tricíclicos e os ESRS podem causar este efeito colateral por aumento da prolactina. Ocorre aumento e dor nos seios, produção de leite, amenorreia, diminuição na intensidade do orgasmo e da lubrificação vaginal. Ganho de peso. O uso dos antidepressivos tricíclicos, o Zimão, os antipsicóticos, o lítio, o ácido valproico e, menos comumente, os benzodiazepínicos podem aumentar o apetite, por um bloqueio dos receptores histamínicos, retenção de líquidos, alterações do metabolismo da glicose e disfunção hipotalâmica. Os antidepressivos tricíclicos podem provocar fissura por doces. Gastrite. O uso dos antidepressivos e SRS e do lítio podem provocar irritação gástrica com dor, náuseas e vômitos. Ginecomastia. A maioria dos antipsicóticos e os antidepressivos tricíclicos podem provocar este aumento dos seios, com produção de leite, inibição do orgasmo e amenorreia. Nos homens, podem provocar ginecomastia pela diminuição da testosterona, hormônio masculino, com impotência e diminuição da libido. Glaucoma. As drogas com ação anticolinérgica, tais como os antipsicóticos de baixa potência, os antidepressivos tricíclicos, os Zimão e drogas antiparkinsonianas podem precipitar uma crise de glaucoma de ângulo fechado. Foram descritas crises pelo uso da fluoxetina e a paroxetina. Glossite. Há a inflamação da língua e pode ser um efeito colateral da clozapina. Foram descritos aumento da língua e ulcerações com a fluoxetina, paroxetina e sertralina. Gosto amargo. É um efeito colateral bastante comum com o uso dos benzodiazepínicos. Gosto metálico. O lítio e alguns antidepressivos tricíclicos podem provocar esse efeito colateral. Hepatotoxicidade. É uma lesão do fígado. Os antipsicóticos, especialmente a clorpromazina, têm sido associados à icterícia colestática por uma reação de hipersensibilidade a estas drogas. Costuma ocorrer dentro dos 2 primeiros meses de tratamento e é acompanhada de náuseas, febre, prurido e dor abdominal. A clozapina, os benzodiazepínicos, a carbamazepina, o ácido valproico, os antidepressivos e SRS e o Zimão podem produzir efeitos sobre a função hepática. Hipercalcemia. O lítio diminui a excreção renal de cálcio, provocando uma elevação dos níveis deste eletrólito no sangue. Com o tempo, pode ocorrer uma hiperplasia, aumento, de paratireoide, causando uma elevação de seus hormônios e consequente hipercalcemia. Hipercinesia. Consiste em um aumento normal dos movimentos corporais que pode ocorrer com o uso dos antidepressivos tricíclicos. Hiperglicemia. Pode ocorrer aumento da glicemia em pacientes diabéticos que utilizam hipoglicemiantes orais ou insulina associados com lítio, ácido valproico e fluoxetina, podendo ocorrer um quadro de hiperglicemia aguda. Os antidepressivos tricíclicos e os antipsicóticos em geral podem causar tanto hipo como hiperglicemia nestes pacientes. Hipertensão arterial. Pacientes que estejam utilizando IMAL podem ter uma elevação da tensão arterial em minutos ou horas após a ingestão de tiramina contida no queijo, na salsicha, na vagem, etc. Ou após a utilização de drogas que simpaticomiméticas. Este efeito caracteriza-se por cefaleia occipital, dor na nuca, palpitação, dor retroorbitária, atrás dos olhos, náuseas, etc. A venlafaxina em doses elevadas e a bupropiona podem elevar a pressão arterial. Também os antidepressivos e SRS e a clozapina. Os antidepressivos tendem a causar hipertensão em baixas doses e hipotensão em altas doses. Em crianças e adolescentes podem produzir elevações persistentes da pressão arterial. Hipertireoidismo é o aumento da atividade da tireoide. Foi descrito durante o uso do lítio, com exoftalmia,
profusão dos olhos. Hipertonia é o aumento generalizado do tônus muscular e pode ocorrer com todos os psicofármacos que produzem, como efeito colateral, o parkinsonismo, especialmente os antipsicóticos potentes. Hipocalcemia. Pode ocorrer esta baixa do cálcio no sangue com o uso da carbamazepina e dos benzodiazepínicos. Pode levar a fraturas ósseas, principalmente em idosos. Hiponatremia. Pode ocorrer uma diminuição do nível sérico do sódio durante o uso de antipsicóticos, a carbamazepina, oscarbazepina, amitriptilina, imipramina, fluoxetina, sertralina, paroxetina e venlafaxina. Pode ocorrer, então, uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético com retenção hídrica, inchação, edemas. O uso crônico dos antipsicóticos provoca este efeito em 6 a 17% dos pacientes, calculando-se que entre 25 e 50% dos mesmos poderão, em algum momento, desenvolver sinais de intoxicação hídrica que, eventualmente, pode ser grave. Os sintomas usuais são tonturas, fadiga, letargia, fraqueza, cefaleia, náuseas, ganho de peso que podem ser seguidos de confusão, convulsões e até morte. Hiporreflexia é a diminuição geral dos reflexos que pode ocorrer especialmente com o uso das drogas que causem depressão do sistema nervoso central, principalmente os benzodiazepínicos e os barbitúricos e, em menor grau, os antipsicóticos. O paciente fica, por isso, mais sujeito a acidentes, quedas, etc. Hipotensão postural é a queda da pressão arterial, por mudança de decúbito, posição do corpo. Todos os antipsicóticos podem causar esse efeito, principalmente a clorpromazina, Amplictil, especialmente quando utilizada associada ao lítio, a tioridazina, Meleril, e a clozapina, Leponex. Em alguns pacientes, pode ocorrer com o uso prolongado da risperidona, Risperdal. Também ocorre com o uso dos antidepressivos tricíclicos e é muito comum durante o uso dos antidepressivos IMAN. Este efeito colateral é muito importante em pacientes idosos, nos quais em geral é mais acentuado, podendo levar a quedas e fraturas. Hipotireoidismo. O lítio diminui a produção dos hormônios da tireoide, podendo ocorrer hipotireoidismo, diminuição da atividade da glândula tireoide, e até bócio, crescimento da tireoide. Icterícia. Os antipsicóticos, especialmente a clorpromazina, Amplictil, têm sido associados à icterícia colestática, geralmente nos 2 primeiros meses de tratamento, acompanhada de náuseas, febre, prurido e dor abdominal. Ileoparalítico é a diminuição acentuada ou a parada do peristaltismo, movimento, intestinal. Pode ocorrer com os antidepressivos tricíclicos, os antipsicóticos e o biperideno, Acnetum, principalmente em pacientes idosos ou debilitados. Impotência é uma disfunção erétil, com incapacidade parcial ou completa de atingir a ereção ou manter a ereção até o término da atividade sexual, ou a falta de um senso subjetivo de excitação e prazer sexual durante a atividade sexual. Ocorre com uma grande variedade de psicofármacos, principalmente os antipsicóticos, os antidepressivos tricíclicos, IMAN e os ESRS, com o lítio e, mais raramente, com os benzodiazepínicos. Incontinência urinária. É muito comum em idosos que estejam utilizando benzodiazepínicos em pacientes usando a clozapina, Leponex. Deve-se a uma ação no esfíncter urinário provocando deficiência do seu controle. Insônia é um efeito colateral dos antidepressivos ESRS, os IMAN, o metilfenidato, Ritalina, amoclobemida, Aurorix. Pode ocorrer na retirada dos benzodiazepínicos. Insuficiência cardíaca. Há relatos de casos induzidos pelo uso da clozapina, Leponex. Irregularidades menstruais. Alterações no ciclo menstrual são comuns com a maioria dos antipsicóticos e, mais raramente,
os antidepressivos tricíclicos e os ISRS, em decorrência do aumento dos níveis séricos de prolactina, podendo resultar, em mulheres, em aumento e dor nos seios, galactorreia, produção de leite, amenorreia, supressão da menstruação, diminuição na intensidade do orgasmo e da lubrificação vaginal. Irritabilidade. Os antidepressivos ISRS podem levar a um quadro de irritabilidade podendo culminar em agressividade. Foram descritos quadros de reação paranoide e agressividade em pacientes utilizando fluoxetina, Prozac. Isso também pode ocorrer na retirada dos benzodiazepínicos. Lentificação do pensamento. Pode ocorrer com o uso do lítio, dos antipsicóticos e os benzodiazepínicos. Logorreia. É caracterizada por uma fala incessante e pode ocorrer em pacientes utilizando antidepressivos, como um dos sintomas da virada maníaca. Macroglossia. É o aumento do volume da língua, e pode vir acompanhado de ulcerações e edema. Foi descrito com o uso da fluoxetina, Prozac, sertralina, Zoloft, e paroxetina, Aropax. Mioclonia. É um abalo muscular involuntário que acomete grupos musculares, e pode ocorrer com o uso dos antidepressivos tricíclicos, os antidepressivos ISRS e, mais raramente, o Zimão. Pode ocorrer com o uso da clozapina, Leponex, e preceder crises convulsivas. Morte súbita em crianças. Há relatos de morte em crianças que fazem uso dos antidepressivos tricíclicos, Tofranil, Anafranil, Norpramin, Desipramine, Triptanol, Sinequan, Pamelor. O uso dessas drogas em crianças é para controle da enurese noturna, depressão maior e transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Náuseas, são bastante comuns com a maioria dos psicofármacos. Nefrite intersticial, é uma afecção renal provocada pelo uso crônico do lítio. Neuropatia periférica, é uma afecção dos nervos que pode ser causada pelos antidepressivos tricíclicos e IMAUI pelo uso crônico dos benzodiazepínicos. Oligúria, é a diminuição da emissão de urina. O tratamento com lítio pode levar a uma intoxicação renal, com falência renal, que pode levar à morte ou produzir sequelas neurológicas irreversíveis. A retenção urinária também pode ocorrer com o uso de drogas anticolinérgicas como os antidepressivos tricíclicos, os antipsicóticos de baixa potência e os antiparkinsonianos. Orgasmo espontâneo. Existem relatos de casos com o uso da trazodona, Desirel, e da fluoxetina, Prozac. Pancreatite aguda, é uma inflamação do pâncreas e pode ocorrer como uma reação adversa da clozapina, Leponex. Parestesias, caracterizam-se por alterações de sensibilidade cutânea, como formigamentos ou alfinetadas. Pode ser um efeito colateral dos antidepressivos e IMAU, em decorrência do déficit de vitamina B6 induzido por essas drogas. Pode ocorrer, mais raramente, com os antidepressivos tricíclicos. Parkinsonismo é um conjunto de manifestações decorrentes do uso dos antipsicóticos e que se caracterizam por diminuição dos movimentos dos braços, da expressão e da mímica facial, marcha em bloco com propulsão e retropulsão, rigidez, tremor de extremidades, tremor da língua, hipersalivação, bradicinesia, movimentos lentos, acinesia, ausência de determinados movimentos, etc. Estes sintomas, geralmente, são acompanhados de parkinsonismo mental, que é uma indiferença emocional, afeto embotado, anedonia, ausência de alegria, de parkinsonismo social, a diminuição da iniciativa, apatia, diminuição da energia, diminuição da interação social e de parkinsonismo cognitivo, o pensamento lento e problemas de concentração. A prevenção ou amenização destes efeitos colaterais é feita com o uso do biperideno, acnetum, ou trexifenidil, artane. Parotidite é uma inflamação da glândula parótida decorrente do uso da clonidina, atensina, e da clozapina,
Leponex. Pênfigo bolhoso é uma doença grave da pele e foi descrita com o uso da risperidona, Risperdal. Pesadelos podem ser provocados pelo uso dos antidepressivos tricíclicos, IMAL-ISRS e os benzodiazepínicos. Petequias são pontos de hemorragia subcutânea que ocorrem quando há alguma alteração na coagulação. Podem ocorrer com o uso dos antipsicóticos, da carbamazepina, Tegretol, e do ácido valproico, Depaquene. Polidipsia e a necessidade de ingestão de grandes quantidades de água por sede intensa. Ocorrem até 35% dos pacientes usando lítio, como uma diabetes insípida secundária com acento circunflexo inibição do hormônio antidiurético. É também muito comum em pacientes que utilizam cronicamente os antipsicóticos. Priapismo é uma ereção prolongada e dolorosa que pode causar fibrose do pênis. Pode ser causada pelo uso da trazodona, Desirel, da clozapina, Leponex, e dos antipsicóticos. Prostatismo é a hipertrofia da próstata, com retenção urinária. Pode ocorrer com o uso de antidepressivos tricíclicos, os antipsicóticos de baixa potência e os agentes antiparkinsonianos. Prurido é uma coceira que pode ocorrer com quase todos os psicofármacos. Queda de cabelo pode ocorrer com o uso do lítio, do ácido valproico, Depaquene, dos antidepressivos ISRS tricíclicos e dos antipsicóticos. Rache cutâneo, erupções cutâneas que podem ocorrer com todos os psicofármacos como uma manifestação alérgica à droga. Redução do limiar convulsivante. Alguns psicofármacos podem desencadear convulsões, principalmente os antipsicóticos de baixa potência, os antidepressivos tricíclicos, a clozapina, Leponex, e, mais raramente, os antidepressivos ISRS e o Zimal. Também podem ocorrer convulsões na retirada dos benzodiazepínicos. Retinopatia pigmentar caracteriza-se por diminuição da acuidade visual, visão acastanhada e, finalmente, cegueira. Pode ocorrer com o uso dos antipsicóticos, principalmente a tioridazina, Melerium. Rigidez muscular é um efeito colateral comum com o uso dos antipsicóticos potentes, e faz parte da síndrome parkinsoniana. Celorreia é a produção excessiva de saliva. É comum em pacientes que usam antipsicóticos e a clozapina, Leponex. Pode ocorrer ainda com o clonazepam, Rivotril, e os antidepressivos ISRS. Síndrome extrapiramidal ocorre em 50 a 75% dos pacientes que utilizam os antipsicóticos tradicionais. Suas manifestações mais comuns são a catesia, inquietude motora, dificuldade de permanecer imóvel, as distonias, contraturas musculares ou movimentos estereotipados de grupos musculares, na face, cabeça, tronco e membros, o parkinsonismo, diminuição dos movimentos dos braços, da expressão e mímicas faciais, rigidez, movimentos lentos, tremores, hipersalivação, etc. Síndrome neuroléptica maligna é uma reação extremamente grave ao uso dos antipsicóticos. Caracteriza-se por rigidez muscular, febre, taquicardia, aumento da pressão arterial, sudorese e delírio. Deve ser tratado em UTI, podendo ser fatal. Sudorese é um efeito colateral muito comum dos antidepressivos tricíclicos, dos ISRS e da venlafaxina, Effexor. Pode ocorrer também com os benzodiazepínicos. Torcicolo é a contração espasmódica e involuntária da musculatura do pescoço e pode ser provocada pelo uso dos antipsicóticos. Tremores são efeitos colaterais que podem ocorrer com praticamente todos os psicofármacos. Trombocitopenia é a diminuição do número de plaquetas, podendo ocorrer sangramentos. Pode ocorrer com o uso da carbamazepina, Tegretol, e do ácido valproico, Depaquene. Virada maníaca é quando um paciente de repente começa com agitação,
a falar demais, a ter delírios de poder, força, potência, etc. É questionado se os quadros maníacos que surgem durante o uso dos antidepressivos são um episódio maníaco de um transtorno bipolar ou um efeito colateral da droga que está sendo utilizada e que cessam assim que for retirada a droga. Todas as classes de antidepressivos, quer sejam tricíclicos, IMA ou ESRS, podem provocar virada maníaca em pacientes com transtorno bipolar. Existem referências que a risperidona, Risperdal, e a buspirona, Ancitec, Buspar, também podem provocar viradas maníacas. Visão borrada, deve-se à midríase, dilatação da pupila, e a dificuldade de acomodação visual, causada pela ação anticolinérgica de algumas drogas, principalmente os antidepressivos tricíclicos, a trazodona, Desirel, e os imaos, Parnat, Stelapar, Aurorix. Vômitos, as drogas que mais causam este sintoma são os antidepressivos e SRS. Xeroftalmia, é o ressecamento da conjuntiva ocular e pode ocorrer com o uso dos antidepressivos tricíclicos e menos frequentemente com os antipsicóticos de baixa potência e as drogas antiparkinsonianas, Acnetum, Artane. Apresentei esta breve descrição dos cerca de 200 efeitos colaterais provocados por esses medicamentos químicos para mostrar às pessoas que fazem uso de psicotrópicos o que significam aqueles nomes na lista dos efeitos colaterais nas bulas e questionar que essas drogas sejam liberadas pelas autoridades de saúde para uso na população como primeira opção nos quadros emocionais e mentais. O tofranil, droga de escolha para as crianças que fazem xixi na cama, pode provocar morte súbita. Alguns antidepressivos podem provocar sonolência, fadiga, falta de atenção e confusão mental. O uso crônico dos benzodiazepínicos pode levar à depressão. E assim por diante. A medicina do futuro, daqui a 30 ou 40 anos, olhará para trás e se envergonhará de ter usado prioritariamente esses medicamentos e provocado efeitos nos doentes, e já saberá que eles não tinham um poder realmente curativo por não terem a capacidade de alterar beneficamente os pensamentos e os sentimentos dos pacientes. Toda doença inicia e perpetua-se em nível energético, no que as pessoas pensam e sentem, e é para aí que deve ser endereçado o tratamento. A homeopatia e a terapia floral utilizam estímulos vibracionais que atuam nesse nível e deveriam ser os medicamentos utilizados prioritariamente nas pessoas com sintomas de ansiedade, insônia, depressão, alterações do comportamento, perturbações sensoriais, etc., e nos casos de fobias e transtorno do pânico, associado à regressão terapêutica. Mas isso ainda não interessa aos grandes laboratórios multinacionais de remédios que dominam as faculdades de medicina e os cursos de pós-graduação e especialização em psiquiatria e os congressos médicos. O charme dos medicamentos, das pesquisas, leva os psiquiatras a iludirem-se e acreditarem que estão indo no caminho correto quando, na verdade, estão indo pelo mesmo caminho equivocado da alopatia, a medicina orgânica, acreditando que as doenças estão no cérebro e a correção dos neurotransmissores irá curar os doentes. Isso não é possível e nunca acontecerá. Mas tudo é uma questão de tempo e, se hoje, ao questionarmos este procedimento oficial, generalizado, estamos, provavelmente, sendo encarados como malucos, lunáticos, o futuro nos dará razão. Antevejo uma época em que os pensamentos e os sentimentos das pessoas serão corrigidos com os medicamentos homeopáticos e os florais, com imposição de mãos, e, mais tarde, um tempo em que nem será mais assim e sim com estímulos energéticos partindo de terapeutas capacitados para tal, através do seu poder mental. E, mais tarde, as pessoas, pessoalmente, cuidarão de si, sem a necessidade de ajuda externa. Por enquanto, devido ao ainda pequeno conhecimento das pessoas sobre essas questões e à ignorância dos médicos quanto a esses assuntos, como herança da Inquisição que bloqueou a divulgação e expansão desses conhecimentos,
O uso dos psicotrópicos está generalizado, como primeira opção, e ainda permanecerá assim por mais algumas décadas, até que todos convençam-se de que são apenas paliativos, e que causam, às vezes, mais mal do que bem. Aí, as medicinas energéticas começarão a ser as mais utilizadas e estarão nos currículos das faculdades de medicina e de psicologia. E como no caso da prática recente da lobotomia, que era a terapia usual de poucas décadas atrás, e agora é execrada, o uso desses medicamentos químicos, um dia, também será abolido. A classe médica pedirá desculpas pelos malefícios causados, todos esquecerão o que aconteceu e isso fará parte da evolução da medicina. Os milhões de doentes prejudicados por essa prática oficial, equivocada, um dia reencarnarão em um mundo melhor, mais evoluído e serão melhor entendidos e tratados de seus males. Por enquanto, nós, os visionários, ficamos aqui projetando esse futuro. Comentários finais. Ao final dos meus livros, sempre costumo fazer um resumo do que foi dito, para ficarem ainda mais claras as propostas do livro. Sei que, devido ao caráter inovador do que falei aqui, muitos leitores leigos e psiquiatras e psicólogos podem ter tido a sensação de que estou atacando a psiquiatria e a psicologia, que não acredito nelas, que penso que devam ser substituídas pela psiquiatria integral e pela psicoterapia reencarnacionista, respectivamente. Quem é, ou foi, meu aluno nos cursos de formação e quem assistiu a alguma palestra minha, sabe que não é assim que penso, e quero, então, nestes comentários finais, deixar bem clara a minha posição. A essa altura da minha encarnação, estou engajado numa missão que, para mim, é a mais importante para todo espírito que vem para a Terra, a evolução espiritual. E isso implica em buscar eliminar de si qualquer imperfeição, qualquer característica que o diferencie dos espíritos superiores, da perfeição. E entre as inferioridades que venho tentando eliminar há muitos séculos, incluem-se a impaciência, a crítica e o dogmatismo. Sabendo disso, por ser um reencarnacionista e lidar com essas coisas, é que percebo que esse meu esforço em me curar desses defeitos, realizado através da busca da ampliação da minha capacidade de amar, vem dando frutos, e hoje me percebo bem mais humilde, mais simples, mais pacífico. O que me interessa é sentir paz em meu coração, é sentir-me bem nessa vida, é ser calmo, tranquilo, amoroso, é realmente sentir-me parte de um todo, que chamamos de Deus, e sentir a todos como meus irmãos, companheiros de jornada, espíritos em busca da luz. Sendo assim, venho, há bastante tempo, procurando corrigir essas tendências negativas que trouxe comigo de séculos passados, por isso que procuro ter minhas próprias ideias e conceitos, mas, sempre, respeitando os que pensam diferente e não os encarando como opositores. Como falei em outros livros, desde criança tenho um hábito de imaginar o futuro, de criar em minha mente um mundo melhor, mais justo, mais harmônico, e tendo me endereçado para a área da saúde, quero uma medicina mais humana, baseada na pessoa, e não tão superficial e imediatista, voltada apenas para as partes do corpo. Quero uma psiquiatria e uma psicologia mais globais, que integrem o consciente e o inconsciente das pessoas, seguindo realmente o rumo traçado por seu mestre, o Dr. Sigmund Freud. E se, ao entrarmos no inconsciente, encontramos a reencarnação, é um sinal de que ela também deve ser anexada aos conceitos e ao tratamento. E se existem espíritos obsessores que afetam as pessoas suscetíveis, também isso deve ser englobado nessas artes curativas. O que estou propondo, então? Uma globalização da arte de curar, uma integração entre os representantes de cada escola, uma aproximação entre todos que se dedicam a ajudar as pessoas doentes, do corpo, da mente e da alma. Sendo médico de formação, percorri os caminhos da medicina alopática, conheço-a, embora esteja afastado de seu método de trabalho há vários anos, pois decidi estudar outras maneiras de enxergar e ajudar as pessoas.
Conheço também as terapias alternativas, energéticas, vibracionais, e sei do seu poder. Conheço um tanto da reencarnação por meus anos de prática em regressão terapêutica. Hoje são milhares de pessoas regredidas, me passando informações sobre as vidas passadas na Terra e o período intervidas. E, por anos de trabalho em centros espíritas, sei da ação dos espíritos que, desencarnados, permanecem aqui na Terra, antes de subirem para o astral. Esses anos todos, de estudo, de prática, fizeram com que os horizontes expandissem muito para mim e, ao mesmo tempo em que me sinto mais em paz, mais sereno, mais firme, eu quero transmitir aos meus irmãos isso que venho aprendendo. E um estudo ainda inicial, uma estrada que leva para o futuro da medicina e da psicologia, que ainda está nas primeiras curvas. Venho procurando conter o excesso de entusiasmo que poderia me levar à crítica, à impaciência, à irritação, como venho pedindo a Deus que me ajude a evitar sentir orgulho, vaidade, prepotência, naquela perigosa sensação do soldadinho do passo certo. Também não quero me sentir vítima da incompreensão, me colocar como mártir dessa causa. Na verdade, quero praticar o que coloco nos livros, o que digo para meus alunos e ouvintes nas palestras, a libertação de si é o caminho da transcendência. E transcender, libertar-se de si, é procurar eliminar, gradativamente, todas as características do ego que obstaculizam a ação do Espírito Divino que somos. Tenho a compreensão de que Mauro Quitico é transitório. Não é minha intenção afirmar meu nome nos livros da humanidade, porque sei que, na minha próxima encarnação, terei um outro nome e nem recordarei que fui esse tal de Mauro Quitico. Então, o que move é um sofrimento pelo sofrimento das pessoas, um desejo de poder ajudá-las mais e melhor, uma vontade de que, principalmente, os doentes mentais, possam receber um tratamento mais humano, mais individualizado, mais profundo, mais compreensivo. Neste outros livros, venho colocando exemplos e mais exemplos de casos clínicos, e é difícil segurar minha impaciência em relação aos diagnósticos apressados da nossa psiquiatria, que não investiga o inconsciente dos doentes, que não abre seus olhos para o invisível que os cerca, e da psicologia dessa vida apenas, que atribui tudo à infância, sem perceber que está praticando um dos dogmas das religiões dominantes aqui no Ocidente, o da não existência da reencarnação. Mas estou falando da psiquiatria e da psicologia, enquanto instituições, não estou falando dos psiquiatras e psicólogos, esses são meus irmãos, estamos todos no mesmo barco, procurando ajudar os doentes da melhor maneira possível, com todo o amor que conseguimos sentir. Não sou contra nada, não me oponho a nada, quero apenas a abertura dos horizontes, para dentro de nós e para cima. Como é esse futuro que vejo na arte de curar? É uma medicina que lide com o corpo físico do ser humano como uma condensação energética, construída a partir de um molde que o espírito já traz consigo ao reencarnar, um todo integrado e regido pelos pensamentos e pelos sentimentos. As doenças sendo vistas como acúmulos ou esvaziamentos energéticos e o tratamento endereçado para o reequilíbrio da energia vital e para a cura, principalmente, da mente e das emoções. Vejo uma psicologia que nos percebe como espíritos encarnados, uma infância construída por Deus, à perfeição, de acordo com o nosso merecimento e necessidade, uma vida coordenada por leis baseadas na atração e no retorno. E consigo vislumbrar uma psiquiatria que acredita naquilo que o paciente diz, que vai pesquisar o que aquilo significa, esteja onde estiver a origem daquele pensamento, daquela ideação, daquele sentimento. E, principalmente, que não se limite a dopar, alegrar, acalmar, e sim engaje-se numa ação verdadeiramente curativa, de tentar transformar o negativo em positivo, o irreal em real. Estou, neste ano de 2011, com 62 anos de idade, ainda vou permanecer aqui por mais uns 32 anos e tenho certeza de que muito do que vejo em minhas meditações,
verei implantado nas nossas instituições de saúde. Na minha próxima descida, verei a continuação dessa ampliação da arte de curar. Não faço nada por mim, pelo Mauro Quitico, sou temporário, quero ser como aquele beija-flor na floresta pegando fogo, fazer a minha parte, gota a gota, com calma, com alegria, com perseverança, sempre pedindo ajuda de Deus. Quero encerrar, agradecendo as pessoas que me acompanharam até aqui, desejando a todos nós uma vida plena de luz, de paz e de amor, e peço aos nossos mestres, aos nossos mentores espirituais, que nos iluminem cada vez mais, que nos ajudem a expandir mais a nossa consciência para que enxerguemos além dos muros da nossa prisão corporal e do nosso ego desobediente e limitador. Fim.